Boa tarde, muito boa tarde. Assembleia com transmissão. Pedi aí para os companheiros, o Michele está acompanhando, o próprio Jorge, se as regionais estão acompanhando, se a transmissão está ok, está funcionando. Para a gente iniciar, convocada para as 13h30, com regimental estatutário de 30 minutos, 14 horas. Tá certo aí, Jorge? Tá? Bom. Então, assim, vou fazer uma síntese aí de algumas das ações, né, das FOC, uma análise de conjuntura. A gente iniciou aí em janeiro de 2020 com uma agenda de mobilização. Nós realizamos debates. O sindicato convocou debate, trouxemos o Luiz Alberto dos Santos, Vladimir Nepomuceno, com a centralidade, né, o enfoque, a questão da reforma administrativa em curso. Participamos do Fórum Social Mundial, das ações no Congresso Nacional, realizamos reuniões de mobilização aqui no campus e nas unidades regionais e naquelas fora do campus, de Manguinhos, Manguinhos, IFF. A questão da reforma administrativa já tramita no Congresso Nacional as PECs emergenciais, que trazem uma série que repercutem na vida dos servidores públicos, dos trabalhadores em geral, dos estados, dos municípios, dos serviços públicos, da saúde, né? Da educação pública. A nossa luta tem sido prioritária pela revogação da emenda constitucional 95. As PECs aprofundam as consequências da emenda constitucional 95, porque o plano, chamado de Plano Mar Brasil, torna permanente, inclusive, a matéria da emenda constitucional 95, que dispõe sobre o congelamento dos investimentos públicos, torna permanente, e uma série de medidas também que dispõem sobre a vida do servidor público, a possibilidade de redução de jornada, com redução salarial, e outros pontos. Nós trabalhamos intensamente em relação a isso, temos atuado junto com outras entidades no Congresso Nacional. Algumas dessas medidas PECs têm sido tendo adiado o seu processo de tramitação. Tivemos, e agora a gente, desde no final do ano passado, de 2019, uma indicação, uma construção do Fórum dos Servidores Públicos Federais, que indicou um calendário de lutas, de mobilização, que tinha o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, na luta, e o dia 18 como um dia em defesa do serviço público. Essa foi a origem. O Boulos, inclusive, em algumas, nas construções de unidade, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo,
tem feito relatos dizendo da origem desse dia de luta do serviço público, em defesa do serviço público, e que na construção ele se ampliou e se agregou vários setores, movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais, setor público, iniciativa privada, Estado e município, como um dia de luta em defesa do serviço público, do emprego, da soberania. Nesse processo a gente teve algumas categorias que reagiram ao ataque profundo desse projeto que está em nosso país, neoliberal, de redução do Estado, Estado mínimo, de ataque à democracia, às instituições democráticas, ao direito dos trabalhadores, à dignidade da população. E a gente vem construindo, realizamos uma bateria, fomos em várias unidades, nós percebemos que o dia de luta, dia 18, está tendo uma adesão importante, com bastante diálogo, debate, discussão. Nessa construção, também a gente se acentuou a questão do coronavírus, agora assumida pela OMS como uma pandemia, e nós cobramos da presença da Fiocruz. Teve um CD extraordinário, recentemente, sobre a construção de um plano de contingência, baseado aí também nas normas técnicas, no posicionamento do Ministério da Saúde, e a FOC tem participado da necessidade da construção e divulgação aos trabalhadores de um plano de contingência. Está marcado um CD extraordinário para amanhã sobre o tema. O sindicato vai participar desse CD e, nesse sentido, a gente convocamos a presidência da Fiocruz, estou vendo aqui o Valcler, para dar o informe institucional sobre as ações em curso. E nós, reunidos hoje pela manhã, com todas essas construções, com o Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, uma dinâmica que necessita de análise cotidiana, de instante, de minuto a minuto. A gente convocamos essa Assembleia para deliberar, para discutir conjuntura, para ouvir contribuições, críticas, propostas, mas a pauta pela adesão ao dia de luta em defesa do serviço público, do emprego, da soberania, da saúde, da dignidade da nossa população. Então, a diretoria reunida hoje traz como proposta de encaminhamento, mantém a proposta de adesão ao dia de luta com a construção, aprofundar o nosso diálogo, esclarecimento, acolhimento, comprometimento, responsabilidade com a saúde pública e montar estandes internos na portaria da Avenida Brasil, na Leopoldo Bulhões, no território, Manguinhos, Amorim, Mandela, Varginha, Maré, Cinelândia, locais que tenham uma circulação da população. O nosso dia de luta, dia 18, seria caracterizado como um dia de diálogo, de esclarecimento da população. E, obviamente, a luta ela continua e a gente vai estar discutindo, organizando outras atividades de participação, com participação popular e com compromisso que os nossos trabalhadores e responsabilidade devem demonstrar nesse momento. Então, essa é a proposta de encaminhamento. Eu vou, imediatamente, antes da gente abrir aqui, para discutir conjuntura, estratégias, ações, passar para o Valcler, aqui, que a gente convocou a presidência, para dar informe sobre a situação do coronavírus, e logo em seguida a gente abre para o debate. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Primeiro, boa tarde para todos e todas aqui, quem está nos assistindo também, né? Tem gente participando pela internet, né? E primeiro agradecer o espaço aqui para a gente poder
informar aos poucos as pessoas, né, sobre o que a gente tem feito. Eu não sei se vocês têm conseguido ter acesso ou têm lido os informes que a gente está tentando passar, mas eu queria só dar uma panorâmica bastante curta sobre o processo como um todo, né? Desde que se iniciou o processo, a epidemia, na verdade, na China, e se mobilizou a estrutura do Ministério da Saúde, do SUS, para o enfrentamento dessa epidemia, né, a Fiocruz se engajou imediatamente nesse esforço, né? A gente, de cara, começou a participar do Centro de Operações de Emergência Covid-19, quer dizer, primeiro não chamava assim, né? O Centro de Operações de Emergência do Coronavírus, da epidemia do coronavírus, que foi instalado em janeiro. A Fiocruz se engajou imediatamente nesse centro. Definimos um ponto focal que representa a Fiocruz e é a pessoa responsável por coordenar os processos de organização das nossas ações, que é o pesquisador Rivaldo Venâncio, né, que é o coordenador de vigilância em saúde, laboratórios de referência. Ele, inclusive, poderia estar aqui, mas está exatamente abrindo agora, eu também vou para lá, a nossa sala de situação, né? Está tendo uma reunião agora da sala de situação. Instalamos esta sala de situação, como já fizemos em outras situações, como é o caso da febre amarela, como é o caso do sarampo. A gente instalou essa sala de situação, nós estamos, inclusive, abre um parênteses, nós estamos pensando em reformular essa sala com uma lógica mais, assim, menos de sala e também de gabinete de coordenação das ações da Fiocruz, porque isso dá uma característica. A gente não precisa só acompanhar o que está acontecendo, né? Mas também a gente tem que ter uma série de ações como instituição estratégica de Estado, ações de comunicação, de ações na área de produção, na área de ensino, na área de atenção, na área de desenvolvimento tecnológico, ou seja, no conjunto de áreas que a gente tem na Fiocruz, nós temos o que contribuir, né? Então, para isso, a gente precisa coordenar bem essa ação. Bem, fora isso, fecha parêntese longo, nós tomamos algumas medidas, né? Medidas, na verdade, que nos colocam dentro da missão da Fiocruz. O Ministério nos chamou para darmos resposta a algumas questões. Não só nos chamou, mas chamou outras instituições também, né? Chamou o Butantan, chamou a FUNED, né? Outras instituições para dar resposta. Quem é que pode produzir um kit diagnóstico para o coronavírus? Esse era o desafio. Conclusão, só nós poderíamos fazer isso ou iria ser comprado privado, né? Essa era a discussão. A gente precisava ter um kit diagnóstico. Vocês já viram as notícias do jornal, nós aceleramos todos os nossos processos de desenvolvimento e Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o IBMP, e Biomanguinhos se juntaram e produziram um resultado objetivo. Esse kit está sendo ofertado, 20 mil kits já estão ofertados na rede, sendo distribuídos, e a gente pretende manter essa produção num laboratório daqui da Fiocruz, de Biomanguinhos, que é um laboratório, inclusive, de desenvolvimento tecnológico. A equipe lá fez um esforço fantástico de trabalhar esse laboratório para um laboratório de produção, né? Fizemos todo o processo de revisão disso e produzimos esse kit diagnóstico. A outra coisa que eu devia ter falado antes foi o esforço do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo, coordenado pela doutora Marilda, do Instituto Oswaldo Cruz, que imediatamente também é o laboratório de referência, começou a realizar os exames, mesmo sem esses kits. Por isso que eu disse que eu falei o contrário, né? Eu devia ter, temporalmente, a gente primeiro começou a fazer diagnóstico e depois produzir os kits. Então, começamos a realizar os exames para diagnóstico do coronavírus a partir dos protocolos definidos pelo Ministério da Saúde e, além disso, esse laboratório passou a treinar, capacitar outros laboratórios. Inicialmente, capacitamos o laboratório do Instituto Evandro Chagas do Pará, de Belém, né? E o laboratório Adolfo Lutz, de São Paulo.
Esses laboratórios foram capacitados e logo na semana seguinte também capacitamos 9 laboratórios de 9 países da América Latina, neste laboratório aqui de vírus respiratórios e sarampo. Seguindo essa linha, ontem, aliás, hoje ainda está em curso, estamos capacitando mais outro conjunto de laboratórios, chegando ao total de 12 laboratórios centrais de saúde públicas capacitados para a realização e utilização desses kits que nós estamos produzindo. Aliás, de novo parênteses, kits diagnósticos para o coronavírus e também para a influenza A e B, porque é preciso que haja uma oferta desses meios diagnósticos para facilitar, inclusive, a identificação dos vírus que estão circulantes no país. Então, essas duas ações, podemos dizer que foram as principais ações de resposta da Fiocruz à epidemia. Quer dizer, fazendo diagnóstico, que na etapa inicial é o fundamental, colaborando com o sistema de vigilância e colaborando também com suporte a esse sistema de vigilância. Tem uma série de outras questões já em discussão, mesmo a produção de medicamentos, a prospecção sobre vacinas, né? Uma série de outras questões. Outro ponto que a gente tem trabalhado bastante é o ponto da comunicação. E, por enquanto, nós temos trabalhado a comunicação ainda com os modos, ainda, infelizmente, né, tem isso, né, a gente foi pego em janeiro e fevereiro, muita gente de férias, muita dificuldade para a gente conseguir mobilizar todo o nosso corpo, a nossa potência de pesquisadores, mas, de qualquer forma, conseguimos mobilizar e temos tido uma presença na imprensa bastante importante no sentido de ofertar informações seguras para a população. Nós temos avaliado isso, né, essa entrada da Fiocruz na mídia, e as nossas avaliações são extremamente positivas, não são avaliações nossas, internas. A gente tem elementos externos também que tem buscado fazer essa avaliação, a gente tem visto isso, do ponto de vista da nossa presença e do modo como a segurança da população em buscar informações da Fiocruz. Batemos todos os recordes de acesso ao nosso site, batemos todos os recordes de acesso às nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, mais ou menos, que a gente está mais ou menos no Instagram, não estamos muito bem. Mas, ou seja, essas ações são ações fundamentais. As outras coisas nós estamos estruturando. Agora à tarde, por exemplo, eu tenho uma reunião com o pessoal do ProCC, que está trabalhando, aí eu começo a falar coisas meio ainda não estruturadas, né? Mas eu começo a gente tem uma reunião com o ProCC, que está fazendo um conjunto de simulações sobre a epidemia. Isso é super importante, tanto para a gente pensar o aspecto interno, como também o apoio da gente às ações de vigilância. E aí, para isso, nós estamos fazendo interlocuções internas. Já fizemos pelo menos um CD extraordinário, temos um outro CD extraordinário amanhã, né? A sala de situação permanece em reunião, eu não posso dizer permanente, mas a gente tem feito, não da sala, mas do grupo de coordenação, eu mesmo, Rivaldo, Elisa, ou seja, comunicação, coordenação de vigilância e gabinete, a gente faz reuniões diárias de avaliação de situação e emissão de novas possibilidades de orientações. Por quê? A gente tem recebido muitos pedidos, a gente pede para todo mundo, inclusive no informe que já está circulando em muitas redes aí que a gente soltou agora, na lista L, a gente está pedindo para as pessoas para que tenham o máximo de cuidado com a informação que a gente passa para fora, né? Ou seja, você tem um pedido de um jornalista, tem um conhecido jornalista, se comunica com a tua coordenação de comunicação da sua unidade e ela orientará você a melhor maneira de fazer esse contato. Porque senão a gente perde o controle desses contatos, perde o controle da informação que está sendo passada e o grau de incerteza sobre a epidemia, agora pandemia, desde ontem, é razoável. Há um grau de incerteza razoável. Principalmente com a circulação pandêmica, como está colocado. Países com muita diferença de estruturação do sistema de saúde, países com biomas bastante diferentes, portanto, com comportamentos biológicos bastante diversos, países que têm diferenças sociais bastante importantes. Então, na hora que se compara essas coisas todas, há que se ter muito cuidado. A epidemia vai durar 3 meses, vai começar em abril, vai atingir os idosos. Algumas são certas, né? Os idosos estão dentro de um grupo de maior vulnerabilidade, assim como
doentes crônicos, assim como portadores de outras doenças respiratórias, assim como crianças, que muitas vezes são oligossintomáticos ou assintomáticos. Quer dizer, a gente tem uma situação ainda de um grau de desconhecimento. Por que na Itália morreu tanta gente? Né? Tem um monte de gente respondendo isso aí, prefiro nem entrar nesse assunto. Mas há características próprias que nós não sabemos qual será a dinâmica dessa pandemia aqui no Brasil e nos diversos estados. Temos que lembrar que o Brasil não é um país que tenha... Ele está acima e abaixo do Equador. Ele tem temperaturas diversas no conjunto do país. Ele tem situações de vulnerabilidade social absolutamente diversas. Ontem eu falava isso com uma jornalista. A gente tem falado pouco disso. Né? Os idosos pobres são muito mais vulneráveis que os idosos ricos. Não é uma questão de faixa etária somente. Né? É uma questão de orientações. Não, pegue seu doente, coloque isolado num quarto, separe um banheiro para ele. Eu nem sei se na minha casa eu consigo fazer isso. Mas certamente, um monte de casos que nós conhecemos por aí, para quem circula em favelas, em lugares onde você não tem estrutura de habitação, essas são orientações absurdas. Né? São orientações que se transformam em absurdas. E a última coisa que eu queria falar, quer dizer, eu acho que é a última coisa, eu posso até abrir para a gente tirar algumas dúvidas, é que de cara, eu não contei esse iniciozinho, mas lá atrás, quando disparou esse negócio de epidemia, eu lembro que a gente fez, eu mesmo chamei uma reunião, e a gente, de início, traçou algumas orientações. Foi uma reuniões que a gente fez. Uma orientação era, nós temos que pegar esse momento e valorizar muito o SUS. Não por uma questão somente política, mas o melhor enfrentamento da epidemia é ter sistema universal de saúde. O melhor enfrentamento das questões de saúde pública é ter sistema universal. Isso não é porque estão colocando a gente num âmbito de que isso é ideológico. Não, isso é ideológico, isso é político, isso é técnico, isso é tudo. É política pública, na veia. Né? Nessa hora a gente vê. A outra questão importante, isso não quer dizer que eu esteja dizendo que joga o setor privado fora, e tal, não quer dizer isso, mas quer dizer que o SUS é fundamental. A outra coisa, nós já sabíamos que, diante da situação que é uma epidemia, que tem características muito próprias, eu particularmente tenho insistido muito nisso, muitas vezes as pessoas comparam com a SARS, com a H1N1, com não sei o quê, falam, olha só, a gente tem que comparar com certeza, tem que pegar essas referências, mas nós estamos vivendo num mundo absolutamente diverso e diferente de alguns anos atrás. A epidemia é uma infodemia, uma economia epidemia, é uma financiarização da lógica epidêmica. É uma epidemia que está mais no valor econômico do que, às vezes, nas mídias, nos jornais de costumes. Quer dizer, é uma epidemia que tem muitas características que deixam muita dúvida, muitas vezes, sobre a divulgação de determinadas informações. Elas têm muitos objetivos. Então, nós temos que ter muito cuidado com uma questão, que é a geração do tal do pânico. Né? Então, essa foi também um resultado lá de trás, quando a gente começou a conversar. E contra essa questão do pânico, porque a gente tem trabalhado, a Fiocruz já tem uma expertise também bastante importante nessas situações que a gente chama de ruptura, de desastres, situações de emergência. Né? Nós constituímos, inclusive, um centro de estudos e pesquisa em desastres aqui na Fiocruz, que tem feito curso, tem capacitado muita gente, capacitado o SUS e tal, coordenado lá pelo Carlos Machado, lá na ENSP. A gente sabe disso. Nessa hora, a informação mais contundente, a informação que te coloca mais desafios, é a informação que pega mais. A informação que gera toda uma situação de que o mundo vai acabar é a informação que pega mais, principalmente no início das coisas. Né? Então, a informação da Fiocruz tem que ser uma informação segura. Ela não pode... A gente tem que ter muito cuidado, nós somos pressionados o tempo inteiro. Amanhã estamos lançando o nosso plano de contingência. Ele não é uma lista de como se comportar, como ter etiqueta respiratória. Isso está sendo falado direto por aí. A Fiocruz repete isso, mas não é esse o fundamental. Não é essa a questão fundamental para a gente repetir, que tem que espirrar assim, que tem que lavar a mão, que não vai poder mais o tempo inteiro apertar a mão, beijar, abraçar.
Isso tudo está sendo falado, tem que ser repetido. Eu não estou dizendo que não tem que repetir isso. Mas mais do que isso, é fazer com que as instituições se preparem para continuar funcionando. Nós não podemos, pelo pânico, dizer para tudo, fecha tudo, para a aula, para o laboratório. Isso gera subprodutos absolutamente indesejáveis. Vai morrer mais gente do que com coronavírus e pode por conta dessas paradas todas. Quer dizer, você gera um outro tipo de situação de emergência, com esse tipo de atitude. Então, nós tivemos o cuidado de explorar um conjunto de planos de contingência de universidades, de instituições científicas, principalmente daquelas internacionais que já estão numa outra etapa da epidemia, portanto, já tem uma curva de aprendizagem maior, né? Nós fomos, Estados Unidos, Europa e tal, olhamos para esses planos todos, olhamos para algumas instituições nacionais, mas tem poucas, e amanhã estamos ofertando esse plano de contingência que nós consideramos que ele precisa ter um certo padrão ouro, né? Porque esse plano será visto por outros, né? A Fiocruz, na hora que lançar o plano, não pode ser uma coisa qualquer. E nós já estamos adiantando. Ele terá uma característica progressiva. Ele não dará resposta para todas as dúvidas que nós temos. Cancelo minha aula amanhã ou não cancelo? Ele não vai responder a essa questão, até porque nós estamos numa etapa muito inicial. Então, nosso Sexta de Conversas amanhã vai ter esse lançamento do plano. Ele será, diferente dos últimos que fizemos com a Anísia, totalmente virtual, não terá auditório, né? E a gente já vai começar a falar um pouco sobre esses pontos principais, essas principais diretrizes. Nossa aula inaugural, segunda-feira, que seria realizada no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, será realizada num local também sem acesso ao público e absolutamente 100% virtual. Estamos montando todo o aparato. Essa já vai ser uma experiência nossa. Nós vamos trabalhar isso como também um evento modelar, um evento padrão ouro desse momento. Isso quer dizer que agora todos os eventos nós vamos ter que fazer assim? Não estou dizendo isso. Mas que nós teremos que explorar as tecnologias à distância, as tecnologias de comunicação, a aumentar a nossa capacidade de informatização das nossas ações e tal. Isso não há dúvida. Isso vai durar uns meses, né? É a única certeza que nós temos. Isso durará alguns meses e vai precisar ter a compreensão de todos. Nós vamos precisar também que nós, cada um da Fiocruz, quem botou o castelinho no peito, o crachá, hoje, aliás, eu estou sem crachá, que eu esqueci na correria de ontem, esqueci meu crachá em casa, vira uma fonte de informação. Vira uma fonte de informação. Né? Todos nós, cada um. A pessoa é um agente administrativo. A pessoa é especialista não sei o quê. A pessoa é o chefe de gabinete. Não interessa. Essa pessoa vai ter que ter um nível de informação maior do que o conjunto das pessoas por aí. Então, nós vamos precisar circular muita informação. Né? E, para isso, nós estamos nos preparando. Talvez a gente deve fazer uma oficina de trabalho no sábado agora, ficar trabalhando o dia inteiro no sábado para pensar uma série de coisas que vão por aí. A gente está convidando as FOC já para isso. Quer dizer, ou seja, a ideia nossa é um trabalho intensificado, né? Sabendo que temos muitas lacunas, muitas incertezas, e temos que trabalhar com as incertezas com tranquilidade. Né? Vamos começar a registrar mais as viagens, vai ter uma série de orientações para quem viajou e chega, para quem está pensando em viajar, vamos orientar para o cancelamento dessas viagens, né? As internacionais, exceto aquelas que tenham a ver, inclusive, né? Acabou de acontecer, né, nesses 2 últimos dias, uma oficina de especialistas, não internacional, mas nacional, onde a gente tinha 4 especialistas lá, né? 5 especialistas da Fiocruz dessa oficina para o manejo clínico, que a OPAS chamou. Né? Então, a nossa presença é muito importante nessas ações. O Ministério da Saúde conta muito conosco. O Rivaldo está sendo acionado direto. Nízia ontem estava com o Rivaldo e com o Krieger numa sessão do Congresso Nacional específica sobre o coronavírus, com o presidente do Congresso, com o coordenador da Comissão do Corona. A Fiocruz, quem for acessar o YouTube vai ver, a Fiocruz só ganhou agradecimento lá ontem, né, de todo mundo. E isso, sempre aquela história, nos orgulha, mas
a gente tem que olhar para o outro lado. Isso nos dá um grau de responsabilidade diferenciado, porque a coisa está começando, né? A situação de pandemia foi deliberada ontem. E é claro que uma pandemia ela tem características próprias. Diz assim, não muda nada. Não, muda sim. Muda muita coisa, né? O apoio às secretarias, a gente sabe que nós estamos num momento de SUS municipal, estadual aqui no Rio de Janeiro, estamos falando aqui, mas em outros estados provavelmente a gente também vai encontrar situações complicadas, mas para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro a situação está muito complicada na atenção básica. Eu não gosto de chamar caótica, mas ela está muito complicada e isso não tem jeito. Complicado ou não, esse SUS vai ter que enfrentar essa situação na atenção primária, na atenção secundária com diagnóstico, ou seja, integralmente, e principalmente na atenção hospitalar, onde vão parar os doentes mais graves, onde a gente quer mitigar, aumentar o tempo de espraiamento da epidemia, mas reduzir letalidade. Esse objetivo tem que estar colocado. E para isso tem que ter muita atenção principalmente essas populações mais vulneráveis. No geral é isso, né? Eu espero ter conseguido, certamente esqueci um monte de coisa, certamente falei demais outro monte de coisa, mas fico à vontade para a gente continuar a nossa conversa. Sobre esse ponto da Assembleia, está aberto para esclarecimento, dúvida. André, justa. A Michele está escrevendo ali porque ela também enxerga melhor. André. Acabou sendo uma sorte, né? O tema é outro, mas esse é especialmente até mais importante do que o próprio ponto de pauta. Na concordância que você falou, então, dando ênfase, né? A tua preocupação ela é central, porque eu já vi muitas pessoas da Fiocruz opinando e de forma absurda. E é um problema para a gente. E é um problema não é só para a gente. É um problema do que está ocorrendo. Então, a retenção de informação é fundamental. Acho que também a orientação de que a Fiocruz seja... Se várias instituições universitárias e escolares estão parando, a Fiocruz ela tem que evitar fazer isso durante todo o processo. E na sua plenitude. Exatamente porque qualquer ato agora da Fiocruz com relação a esse surto, ele vai ser considerado como sendo a referência e que, portanto, precisa ser adotado pelas outras. Então, o risco, nesse momento, ele é altíssimo. É bom, foi aplaudido, mas também a gente pode ir para o lixo. A instituição ela pode ser completamente depenada se a gente der um passo em falso, que vai gerar exatamente, ao invés de elogios, ele é crítico. Uma sugestão, Valclete, estava até falando lá no pessoal do Politécnico, vocês vão lançar um plano de contingência, né? Tem especificidades na Fiocruz, né? Eu estou defendendo que ela, na sua plenitude, ela esteja ativa, até que mesmo que as pessoas possam contribuir pouco com relação ao episódio em si, o esforço institucional é fundamental que possa, em momentos até de acirramento do surto, que possa envolver outros atores. É um papel fundamental, todos terão. Você fez vários comentários, a INSP tem um papel fundamental, mesmo que ela não esteja na biologia do processo, nas leituras que vai fazer, tanto epidemiológicos, como especialmente naquela dos impactos sociais derivados disso e econômicos, né? O risco disso a gente está vendo, né? Está tudo depenando. Talvez morra muito mais gente, não, talvez não, certamente morrerá muito mais gente que não é em decorrência do coronavírus. O desemprego vai aumentar, as elites vão se proteger ao máximo, ver a própria atitude dos Estados Unidos, agiu como império mesmo, como era de se esperar que fazia, dane-se o resto do mundo, nós vamos nos preservar, e a Fiocruz vai ter que ter exatamente um papel totalmente distinto sobre isso. Mas mesmo nessa concordância, se for possível ainda amanhã, vocês citam que tem planos de contingenciamento também, possibilidades de unidades, que as unidades também têm os seus próprios, e eu acho que vocês também fazem um alerta, que eu acho que talvez vocês tenham que fazer mais ênfase aí, desde que o comando central que está trabalhando aprecie, tem que se apreciar. A autonomia das unidades ela não pode valer nesse caso, não pode. Pode ter próprio, desde que tenha o aval de quem está no comando central. E talvez vocês mesmos se antecipem. Por exemplo, falando da realidade da própria Escola Politécnica, é totalmente diferente de ENSP, porque são muitos jovens, as salas de aula são em maior quantidade, talvez valha uma atenção especial. Acho que lá vai ter que ter um cuidado especial, porque dependendo do que a gente puder fazer lá,
Imagina, o que eu falei, vai ser referência para todas as demais escolas. Então, a gente não pode ter nenhuma precipitação, não pode ser irresponsável com os jovens que lá estudam, certamente, mas também não pode, em hipótese alguma, menos ainda, precipitar qualquer ação que ela possa ter um efeito dominó. Né? Imagina se algum jornalista, alguma coisa que é feita, exatamente um estudante ou um pai, falar, não, tal, na escola politécnica do seu, isso é pronto, aí vai ser... Do jeito que eles estão poluindo ainda por cima, né? Quer dizer, é um absurdo como as forças conservadoras, até nesse episódio, está demais. Bom, a começar pelo próprio presidente, quando se posicionou do jeito que se posicionou. Mas a poluição está demais da conta, né? Irresponsável, como sempre é, e trazendo riscos grandes. São só esses comentários, mas em especial, não, acho que a ênfase, em hipótese alguma, a Fiocruz tem que buscar que ela não pare, em hipótese alguma, durante todo o período, na sua plenitude, e o plano de contingenciamento específico por unidades, que talvez valha a pena acelerar em alguns casos das unidades, ter uma especial atenção. Justa. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho que fazer um elogio à Fiocruz, porque eu ontem assisti, né, que foi feito lá no Congresso, né, e vi a forma como todos, né, falaram da Fiocruz, né, da vigilância sanitária, né, teceu elogios assim, à Fiocruz. Então, eu acho que a Fiocruz foi na frente, né, é o papel dela, mas, de qualquer maneira, foi reconhecido, e eu acho importante, principalmente neste momento em que o serviço público está sendo tão desvalorizado, os servidores, né, os cortes, né, que estão para vir, vão em cima de servidor público, né, as reformas em cima de servidor público. A gente já tem aumento há 5 anos e tem ameaça de ter 25% dos salários cortados. E, neste momento, são os servidores públicos que estão dando resposta. Então, acho assim, uma bofetada com luvas de pelica, né, e os servidores, principalmente da Fiocruz, estão dizendo presente nesta crise. Tem uma outra coisa que eu acho que eu tive dificuldade de ouvir o que o André falava, não sei se é o microfone, mas eu acho fundamental que também a gente já estabeleça, como as outras unidades, outras instituições estão fazendo, o que fazer no caso de se acirrar essa pandemia, que já mostra, né, a sua cara. Ontem já tinham 13 pessoas aqui no Rio de Janeiro. A previsão é de que vai sair, né, do controle das pessoas que vêm de fora, né, que vêm do exterior, e que seja uma epidemia, né, comunitária, né, um vai passando para o outro já aqui. Imagino isso nessa população pobre, como isso que você citou, né, num barraco que só tem um cômodo, como é que você vai colocar a pessoa de quarentena? Em São Paulo, as escolas já estão em quarentena, e hoje saiu uma notícia de que a UFRJ está disponibilizando, né, para as pessoas acima de 60 anos, né, os idosos, pessoas que têm dificuldade, né, têm alguma doença pré-existente, que elas ficam liberadas de ir ao trabalho e, se forem alunos, de irem à faculdade, né? Então, é um plano também de contingência que a UFRJ está adotando. Num outro sentido, assim, a gente pensou muito o que a gente faz no sentido da prevenção. A Fiocruz está na frente, está preparando, né? Eu acho que cumprindo muito bem o seu papel. Agora, na questão do tratamento, né, nós temos a disponibilização de leitos, porque isso se acirrando, a gente vai ter necessidade de leitos que tenham respiradores, essas coisas todas, né? Se calcula que 10 mil respiradores sejam necessários, assim, em pouco tempo. Aí eu queria saber, a gente tem um hospital, muita gente fala, vocês vão internar lá no hospital, e aí isso eu não sei responder. Acho importante que a Fiocruz não saia também, né, falando, né, além do necessário, para não criar essa coisa que todo mundo gosta, né, quanto pior, melhor. Mas eu acho que é fundamental também, neste momento, a Fiocruz falar para fora. Eu vejo muito a Fiocruz, né, acesso, e vejo a Fiocruz
se colocando, mas eu não sinto essa palavra da Fiocruz na comunidade, na sociedade. Então, eu acho que esse plano de contingência que vai ser lançado amanhã, né, deve muito focar na questão da comunicação, o que dizer para a população, porque a Fiocruz é um espelho, e eu acho que a voz da Fiocruz tem uma força muito grande. Então, é importante, principalmente nesse momento que a expectativa é de terra arrasada. Eu estava vindo da expansão, passei por uma servidora, e olha que é uma servidora, professora do curso de pós-graduação, falando assim para outra pessoa, olha só, tem que estocar leite. Aí, então, assim, já estão, né, olhando lá para os Estados Unidos, que está estocando papel higiênico e água, a gente aqui está pensando em estocar leite. Então, assim, essa coisa vai começar a se difundir, e eu acho que essa fala da Fiocruz é importante. Tá? Então, eu quero dar os parabéns para a Fiocruz por ter saído na frente. Só uma pergunta aqui de Minas Gerais. Alguma perspectiva de vacina, e depois a Dália está escrita. Só muito rapidamente, pegar duas questões do 3 aqui, pegar de trás para frente, né? Essa questão dos leitos. É importante que se diga o seguinte, quer dizer, nós aqui temos um hospital de referência, que é o Instituto Nacional de Infectologia, mas que não tem uma capacidade de dar resposta para o sistema. Isso tem que ficar muito evidente. O Estevão, vice-diretor, essa semana a Valdileia voltou, mas ele deixa isso bastante evidente, assim, quer dizer, o INE não é por exemplo, ele não pode ser uma unidade de recepção de pacientes. Ele não tem uma estrutura de ambulatório e muito menos de isolamento para a média de atendimentos que está acontecendo em outros lugares com adensamento populacional, como é o Rio de Janeiro. Então, agora, nós somos um lugar de referência para pensar protocolos, para ajudar a estruturar outros hospitais. Com certeza, estamos estruturados para isso. Assim como o laboratório de vírus respiratórios fez isso, né, não adianta a gente querer, é um pouco do que nós falamos ontem. Por isso que nós estamos descentralizando, inclusive. Não deixa que a gente faz todos os exames. Impossível. A mesma coisa com relação a leito. A outra coisa importante, é isso que eu acho que você também, o André também colocaram, quer dizer, é essa ideia meio piramidal, né? Quer dizer, de ter um comando que realmente tem capacidade de hierarquizar processos, né? Então, nós estamos separando objetivamente, né, o auditório do CDHS, que será o auditório praticamente fixo para grandes atividades à distância da Fiocruz. Vai cancelar a atividade lá? Vai ter que cancelar a atividade lá, né? Porque isso vira uma coisa. Estou falando isso porque eu acabei de conversar agora com o Paulo Elian, diretor da COC. Quer dizer, nós vamos ter que fazer esse tipo de coisa. Então, tem uma estrutura assim. Também outra coisa que eu queria tocar nesse assunto, há diferenças entre as unidades. Ontem, Nízia, falando com ela de noite, ela me falou, vocês já viram a questão do Politécnico? Né? Porque lá, vamos lá, nós vamos ter que fazer... Oi? Museu, acabava de falar também com o Miguel. Ou seja, tem que olhar para o Museu da Vida, tem que olhar para o Politécnico. Por quê? Porque a ideia é não parar. A ideia é não parar, né? A gente tem muita preocupação com orientações mais fáceis, né? Porque trabalhar com a contingência é mais complicado. Dá mais trabalho, tem que ter mais informação, tem que ter mais gente envolvida. Então, por exemplo, se eu dispensar, dizer assim, todo mundo de 60, a partir de 60 anos, que tem alguma... eu vou embora para casa agora, fiz 60 agora em janeiro, né? Vou para casa agora, acabou o chefe de gabinete. Eu tenho que assegurar que o chefe de gabinete fique menos doente que os outros. Ainda bem, é bom para mim, né? Mas assim, eu estou brincando com isso, mas assim, nós não podemos ter uma regra desse tipo. A regra é quanto mais eu olhar cada situação e olhar cada caso, assegurando direitos, assegurando funcionamento, essa é a contingência. Contingência é isso. É eu ter plano B para as coisas. Se o Valcler ficar doente, eu já tenho que saber, eu não posso esperar ficar doente para saber quem vai me substituir. Estou dando o meu exemplo para facilitar. Entendeu? Quer dizer, a contingência é isso, é ter plano B, é saber o que é que faz se a situação piorar,
né? Por isso que eu falei do Processê aqui. Eu estou precisando de uma estimativa. Eu tenho que usar os nossos métodos científicos para podermos planejar, né? Então, quer dizer, tem uma série de aspectos aí. Eu acho que você tem razão também. Quer dizer, essa história não tem a gente tem sempre uma reclamação que a fala da Fiocruz não está. O problema é que a gente tem medido isso. E a Fiocruz está. Ela está nos cantos. E as pessoas confiam, repito, as pessoas confiam. E a última coisa que eu queria destacar, que eu acho que eu não destaquei, eu ia falar no final, mas falo logo agora. A aula de segunda-feira, ela é muito importante. A aula de segunda-feira é com Jeffrey Sachs, que vai abordar o tema saúde global. Ele está no olho do furacão nos Estados Unidos. Um dos motivos que ele não está presencialmente aqui é porque Columbia University definiu um modus operandi. Um dos modus operandi tu pode ir, mas tu fica sem plano de saúde. Um dos modus operandi é esse. Não, vai lá, o problema é seu, você fica sem plano de saúde se você ficar doente. Então, quer dizer, essa é um pouco a característica dos Estados Unidos. Eles estão lá, estão bem com isso, vivem bem com isso. Não é a nossa característica, né? Então, quanto mais a gente cuidar na especificidade dos casos, por isso eu achei boa a tua lembrança da questão do Politécnico. Realmente, o Politécnico ele tem que vir na frente de outros. Eu não tenho dúvida, porque ali tem uma população externa de jovens, de não sei o quê, ou seja, que podem, inclusive, serem reprodutores de informação, numa linguagem que muitas vezes a gente não domina. Quer dizer, tem que olhar tudo por aí, né? É pensar tudo na base do como é que eu exploro o máximo possível essas coisas. Então, repito, segunda-feira participem virtualmente pelo YouTube da aula inaugural. O Valclé também tem um compromisso. Então tem mais 2 inscrições. Chico, não, fora Dália, a companheira Miguel e Chico, né? Do Michele tinha feito 2, eu vi que mais 2 sinalizaram, agora a gente... Não. Tá? Quem? Oi? A pessoa perguntou de vacina. Não, olha só, vacina é uma... Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, objetivamente, tá? A vacina tem um processo de desenvolvimento que a gente está dialogando com alguns atores externos, principalmente China, Estados Unidos, né? Até porque a gente tem uma cooperação forte com a China, coordenada pelo Dr. Morel, Estados Unidos também muita cooperação, via NIH e tal, não sei o quê, mas nós não estamos focados em alguma ação de produção de vacina, tá? A Fiocruz. O nosso foco atualmente é de prospectar, ver o que está acontecendo e nos prepararmos. O ministro já anunciou isso, né? Ele vai autorizar a continuidade do processo de construção do Complexo Tecnológico de Imunobiológico em Santa Cruz. Foi o anúncio que o ministro fez esta semana, que é um dispositivo fundamental para aumentarmos a oferta de imunobiológicos no país. Então, é isso que a gente está fazendo. Estamos correndo para... Agora, claro, é uma obra de longo prazo e tal, mas não se enganem, quer dizer, nós estamos numa situação mundial, vai acontecer isso cada vez mais, está nítido, né? Só quem não quer ver. Todo ano a gente tem algum tipo de emergência, seja por negligência, como é o caso dos desastres criminosos da Vale do Rio Doce, ou seja, ou a água da SEDAI, ou o coronavírus, ou a febre amarela, ou a zika, ou o chikungunya, ou o sarampo, ou não sei o quê. Ou seja, a saúde pública, infelizmente, por esse lado, está na onda, né? A saúde pública está aí está sendo desafiada para resolver problemas que são do capitalismo, que são problemas da desigualdade social, que são problemas desse campo aí que a gente não consegue mexer totalmente, tá? Mas vacina era isso aí. Dália? É uma pergunta, eu fiquei com uma dúvida. Tem uma sala situacional, mas cada laboratório, cada instituto vai resolver o que vai propor, ou tem um grupo que a gente possa se aproximar? Por exemplo, eu tenho 2 questões aqui que gostaria de discutir, não é o momento agora, né?
Mas são duas propostas, uma sobre idosos, outra sobre a comunicação e vulnerabilidade de classe alta e classe média, a questão de comunicação, mas não sei como encaminhar isso. Se deixar isso para discutir no laboratório, se deixar como um artigo que vai sair algum dia, ou se me aproximar alguma equipe da Fiocruz que eu possa enviar. Estou colocando no meu caso, mas como eu, devem ter muitas outras pessoas, não sei. Então eu queria saber como é que está... Valcléia, deixa os quatro... Bem rápido. A ideia é a gente constituir subgrupos de trabalho que atendam às questões específicas. A partir dessa sala de situação, ou do gabinete que a gente está reestruturando, a gente cria subgrupos que vão trabalhar com isso. Agora, eu peço sempre que as pessoas façam o fluxo via direção de unidades. E mandem um e-mail para a gente lá no gabinete@fiocruz.br. Cristine. Você falou rapidamente que não está atualizado sobre vacinas, o Ministério ainda está conversando, né? Só que eu queria saber se há alguma discussão na volta de produção de interferon alfa 2B, porque a China já está usando como medicamento, e a questão do Tamiflu, se tem algum estudo lá na China com o uso do Tamiflu para coronavírus, apesar de ser um outro tipo de doença, que vai aos pulmões e tal. Ele vai responder depois já. Tem Miguel, Chico Braga e Valdir. Aí conclui. Miguel, Chico Braga e Valdir. Eu queria dizer que parabenizar o esforço que a Fiocruz toda está fazendo em relação a essa questão do coronavírus, de centralizar a informação é muito importante. A população tem a gente como referência mesmo. A gente está fazendo uma luta danada contra as fake news e contra outro tipo de informação e tentando colocar a Fiocruz como referência mesmo do SUS, uma referência confiável, e por isso que eu acho que a gente tem que realmente dar uma resposta rápida à sociedade. Em todos os termos de comunicação, de ação interna, considerando todas as unidades, e dentro desse sentido, como o André Malhão falou, chamou a atenção do Poli, sobre o Poli, eu também falaria sobre o Museu da Vida, porque o Museu da Vida tem o potencial de receber 1000 pessoas por dia aqui nesse campus, e são crianças, adolescentes, públicos até idosos também, que estão com a gente aqui durante um dia, às vezes uma tarde, uma manhã. Então a gente tem que saber realmente se, Valcléia, a política realmente não continuar funcionando, né? Como é que a gente faz isso, tratando de uma maneira humana, sem espalhar pânico e trazendo segurança para essas pessoas que vêm aqui. Porque também não dá para a gente imaginar que a gente vai conseguir ser mais realista do que a realidade. Porque, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando o pânico se espalha, e isso aconteceu no caso do Ebola, tá? Que a pessoa veio aqui, nem estava com a Ebola e foi lá para o INE, as escolas todas cancelaram o Museu da Vida. Todas elas. E se vocês não sabem, fiquem sabendo. O número de visitantes do Museu da Vida por ano é indicador global para os servidores, para quanto a gente ganha aqui. Então, isso tem impacto direto. Eu prefiro até... não estou falando pelo Museu da Vida agora, tá? Estou falando por Miguel, servidor da Fiocruz. Eu prefiro até que a gente deixe de receber público durante um tempo do que expô-los a alguma situação, se essa for a decisão técnica mais adequada. É só isso que eu acho. Que eu acho que aí tem que ter o gabinete mesmo de crise, tem que analisar todas as coisas e decidir sobre isso. Ou então, botar álcool gel em todos os... disponibilizar em mais locais, cartazes e tudo mais. O que a gente faz, entendeu? A gente precisa ter respostas adequadas para situações diferentes. Chico Braga e Valdir. Vamos respeitar a descrição, senão a gente não... Chico Braga e Valdir. Não, vão ser 2 comentários, eu espero, rápidos. O primeiro vai muito no sentido que o Miguel trouxe aí. Quer dizer, eu compreendo perfeitamente, logicamente, que acato, estou aderindo a tudo isso. O informe que o
o informe e a apresentação que o Valquer fez e as complementações feitas aqui pelo André. Mas acho que essa preocupação de nos mantermos funcionando, evidentemente à luz das nossas responsabilidades com a saúde da população e o nosso papel no SUS, elas não podem perder de vista, né, que a prioridade neste momento é controlar a propagação do vírus. Essa é a prioridade, né? Então, essa perspectiva de nos mantermos funcionando, ela tem que estar secundarizada, ou tem que estar orientada, né, para a prioridade de reduzirmos a propagação dos vírus. Isso, quer dizer, essa perspectiva se coloca nas nossas manifestações para a sociedade, informando, dando orientações, mas se coloca também, neste momento, para nós mesmos, para os trabalhadores, para os visitantes, para os alunos. Então, essas coisas têm que estar concatenadas. E acho que, sei lá, pelas questões relativas ao papel da Fiocruz, ao lugar da Fiocruz, que no nosso debate, eu acho que isso ficou um pouco ressaltado. Por isso que eu queria lembrá-los que o foco é, neste momento, do ponto de vista da epidemia, né, o controle da propagação do vírus. A outra coisa que é extremamente importante também, e num contexto delicado, é como o Valcler trouxe para cá, quer dizer, nesse momento nós temos um contexto, né, não é de agora, isso já aconteceu em outras oportunidades, em outras epidemias, mas talvez agora mais do que nunca, né, onde a epidemia está sendo tratada sob diversas dimensões, né, econômica e a política. Né, a epidemia vai ser tratada, no caso brasileiro, sobretudo, na perspectiva política. Né. As notícias que se passaram nesses últimos dias mostram claramente que a equipe econômica do governo está buscando se utilizar do fato da epidemia para buscar viabilizar seus projetos de reforma. Né? O campo sanitário e o campo que defende os direitos, a afirmação dos direitos sociais na nossa sociedade, por outro lado, deve utilizar esse momento para reafirmar a importância do SUS e, no nosso caso, Fiocruz, reafirmar, inclusive, entender, inclusive, que esse é uma oportunidade para se resgatar alguns projetos aqui da Fiocruz. Então, se falou de leitos, né, das características das instalações do INE hoje. Mas se nós tivéssemos o complexo, né, hospitalar, nós poderíamos estar trabalhando diante dessa epidemia, né, seja do ponto de vista da pesquisa, seja do ponto de vista da assistência, de outra maneira. Então, nessa arena de politização, de afirmação de perspectivas, nós devemos também voltar a tratar, junto à sociedade, junto aos políticos, da importância de reforço do SUS, né, subfinanciado cronicamente, da importância, particularmente na área assistencial, de que você tenha políticas sustentáveis para assistir adequadamente a população, que não é com a reforma do financiamento da atenção primária, quer dizer, a reforma do financiamento da atenção primária, não é muito menos com a falta de uma política de dotar o país de leitos em número suficiente. Então, acho que essas questões quer dizer, a gente, assim como, quer dizer, à medida que há esse contexto de politização da epidemia, que a epidemia põe na berlinda o sistema de saúde dos países, inclusive o nosso, a gente tem que se colocar na perspectiva de afirmar o que é preciso para termos um SUS capaz de enfrentar essas situações que vão se repetir. Nós tivemos 3 epidemias nesse século e teremos outras, né, com epidemias virais, e certamente teremos outras. Então, nós precisamos nos preparar melhor para isso. E o ponto de partida, se do ponto de vista da vigilância epidemiológica nós estamos muito bem, do ponto de vista da assistência, certamente nós temos várias lacunas que nós poderíamos estar melhor preparados para enfrentar essa epidemia. Isso precisa ser dito, precisa ser enfrentado. Valdir, e aí o Valcler encerra. A gente precisa passar por ponto. É difícil, a Paula está pedindo... Passaram álcool gel no microfone aí? Como é que é esse negócio? Bom, é o seguinte, é sobre os leitos do INE, acho que foi a Justa que comentou, né? Então,
A Fiocruz, como um todo, ela está compondo o plano de contingência do Estado. Então, assim, a Fiocruz ela não está sozinha nessa história. Então, tem um plano de contingência do Estado, tem vários leitos por aí nos hospitais reservados para isso, e a Fiocruz está contribuindo. Nesse caso, nós estamos contribuindo, o INE está com 2 leitos e o IFF também com 2 leitos. Tá? E com a possibilidade, talvez, de expandir mais. Paula, ela pediu, a gente está concedendo, e aí o Valcler conclui mesmo que a gente precisa avançar aí para deliberar sobre a proposta de adesão ao dia 18. Paula. É uma questão específica de uma pessoa que organiza viagens turísticas para visita a povos indígenas. Ela entrou em contato comigo, que ela está indo para o Acre, e ela precisa de orientação sobre como conduzir essa visita diante da ameaça do coronavírus. Eu estou procurando contatos e não estou sabendo, assim, quem está falando sobre a questão dos povos indígenas especificamente, porque eu acho que as condições de saúde são específicas e precisa ser um caso tratado com cuidados especiais. A gente tem um centro aqui de política de saúde para povos indígenas, mas eu não sei se atende essa perspectiva clínica, né? Estamos precisando de orientação. E essa menina está procurando em vários lugares e não está conseguindo. A própria estrutura FUNAI, essas coisas, está tudo desconstruído, né? Então, como é que faz num caso como esse? E são índios do Acre, que estão longe de centros, né? Então, o grupo vem de Nova York, que vai se misturar com o pessoal de São Paulo, e ninguém oficialmente tem uma resposta para dar para ela até agora. Eu vou pegar por aí. Não, veja só, eu sugiro sempre procurar... desculpa, já tem uma... Não. Eu sugiro sempre procurar o nosso pessoal da casa. Carlos, Paulo Basta, Andrei, Ricardo Ventura, esse povo da escola, a Ana... Oh, meu Deus do céu, a Ana... a Ana vai me matar quando eu falar o nome dela todo aqui. Ana Pontes, que é o pessoal que trabalha com isso. Sugiro sempre perguntar para esse povo que entende bem disso. Não encontrando, o Ministério da Saúde está, desde semana passada, divulgando num grupo, eu estou nesse grupo, um grupo mais restrito, algumas orientações para serem publicadas, ainda não publicou, e uma das 9 orientações se refere às orientações para populações indígenas e isoladas. Tá? Então, tem uma série de coisas ali, mas eles estão em discussão. É importante que se diga isso, entendeu? Quer dizer, o Ministério da Saúde também não chegou à conclusão de tudo, porque ninguém tem resposta para tudo. A gente tem que... eu não estou nem pedindo paciência, é a compreensão que realmente, principalmente em situações como a brasileira, que é um país muito... não é para amadores, como diz o poeta, né? Então, não tem resposta para tudo. Claro, numa situação como essa, contato de população indígena com estrangeiros dos Estados Unidos, então, sinceramente, eu acho que não faz sentido. Não faz sentido. É uma coisa que não, no momento de pandemia, não faz sentido nenhum. Não precisa consultar o Paulo Basta para isso, né? Quer dizer, é isso, não tem que cancelar. Sinceramente, eu não vejo outra forma, né? A outra coisa, mas de qualquer forma, esse é o caminho, tá? Demos vários nomes aí para procurar. Tamiflu. Quem perguntou Tamiflu? Foi você. Tamiflu interferon, né? O interferon 2 beta, né? Isso. Interferon 2 beta. Veja só, manejo clínico, nós estivemos, Nízia, junto com a Paula do INE, uma médica residente nossa, no INE, participaram de um evento da OMS em Genebra, há 3 semanas atrás, se eu não me engano, onde foram discutidos vários aspectos. Nízia, inclusive, coordenou a grande reunião lá da OMS. A Paula era a médica residente que estava lá para outra coisa, acabou que nós prolongamos a estada dela em Genebra para ficar exatamente no grupo de manejo clínico. Ela acompanhou toda a discussão. Para você ter uma ideia, ela era a única latino-americana que estava no grupo. Uma médica residente do INE, né, a Paula. Super ela, inclusive, né?
Uma pessoa muito interessante, muito legal ela. E qual é a conclusão da gente? Nosso pessoal do CDTS também está fazendo prospecção sobre protocolos terapêuticos. Já há um conjunto de protocolos testados nesses países. O interferon é uma das questões, o Tamiflu é outro. Tem uma série de medicamentos que estão sendo testados. De novo, eu não sou a melhor pessoa. Agora, o que eu sei, nesses dias agora, como eu já dei o informe aqui, acabou ontem, o Estevão falou comigo agora de manhã, a Margarete Dalcomo mandou um recado para mim agora de manhã. Eles participaram também de um grupo de manejo clínico da OPAS em Brasília, agora com vários outros especialistas. Só que ela não me falou o resultado. Quer dizer, eles estão criando protocolos. Agora, temos que saber, os protocolos, seja do uso do Tamiflu, do interferon beta e de outros, que agora aqui na minha memória não vai, pelo menos tem alguns medicamentos que estão sendo usados, mas obviamente cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso no seguinte sentido: os protocolos se adequam muitas vezes a um idoso que tem asma brônquica, um idoso que tem câncer, um idoso que tem 80 anos, ou que tem 65, ou que tem hipertensão. Cada coisa dessa diferencia um protocolo terapêutico. Então, essa discussão está sendo feita, nós estamos dentro dela, mas não temos informação online dessa história toda, até porque ela está se dando, estou aqui relatando para vocês o estado da arte, né? Soube agora de manhã. O Estevão mandou uma mensagem para mim às 6 horas da manhã e a Margarete mandou outra mensagem às 7. Então, foi desse jeito, né? Duas pessoas do INE, duas pessoas do INE, a Margarete Dalcomo da ENSP e duas pessoas do IFF. Por quê? O IFF em função das gestantes e crianças também, tá? Mas principalmente em função das gestantes, a gente está contribuindo com esse protocolo para esse tratamento de gestantes. Produção. No caso do interferon, nós temos capacidade para... Isso, mas nessa situação, até Cuba vai voltar a cena. Para você ter uma ideia, desculpa, mas assim, não dá para falar isso aqui, né? Os mais médicos estão voltando à cena. Porque ninguém deu resposta para... Só acabou o mais médicos, né? Só acabou. Não se colocou nada no lugar. E agora o mais médicos está voltando. Hoje estava aqui num grupo que eu também participo aqui. Será que os médicos cubanos... Quais são os médicos cubanos que sobraram aqui no Brasil para rapidamente pescá-los para estar nesse esforço? Então, muita coisa vai fazer ter uma rediscussão aí sobre preconceitos aí que vão ter que ser largados, né? O Museu da Vida, acho que você já respondeu, né? Quer dizer, acho que a gente tem que dar realmente uma atenção. Concordo contigo, Valcler, concordo com a tua visão, mas a gente vai ter que discutir conforme estava falando aqui. Tem que passar por um crivo técnico para evitarmos dar mau exemplo, inclusive, né? Fecha tudo. Aí eu tenho que explicar por que você está fechando tudo. Eu tenho que ter explicação para isso. Eu não posso só fechar, né? É a mesma coisa que nós estamos fazendo com 120 anos. Agora, na hora do almoço, reunimos a coordenação do evento 120 anos. O evento 120 anos é um evento que dura o ano inteiro. Estamos cancelando as atividades previstas para o dia 25 de maio. Né? As atividades serão virtuais, muitas delas nós estamos transferindo, a princípio, para agosto, né? Então, nós já estamos tomando esse tipo de atitude. Quer dizer, atividades fechadas, como essa aqui, a gente vai desaconselhar. Abram todas as portas e janelas. Né? A gente vai desaconselhar esse tipo de coisa, com o uso do ar-condicionado e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, essa é a coisa. Né? Reuniões por unidade, vou levar para o coisa, eu acho interessante a boa ideia. Funcionar, essa perspectiva, funcionar, mas observando as orientações do Ministério. Mas temos que tomar cuidado também dos exageros, né? Porque tem sempre o exagero, então tem que tomar cuidado com isso. E o resto, acho que eu já falei aqui sobre a oportunidade de defesa do SUS, a politização da discussão é sempre necessária. Eu sou daqueles que acham que tudo é política, então não dá para dizer que uma coisa está fora da outra, tá? No geral é isso, só repetindo, por favor, entre nos seus computadores amanhã, no Sexta de Conversa, vai estar lá a Marilda, vai estar lá o Estevão, do INE, vai estar lá a Marilda do IOC, espero que o Rivaldo também possa participar.
né, quer dizer, para dar orientações também, vai ter muita conversa sobre o plano de contingência, mas segunda-feira, a aula inaugural, por favor, participem massivamente. É muito importante ter muita gente nessa aula inaugural. Tá? É isso. Obrigado, Valcler. Bom, pode, se quiser. Vamos passar para o segundo ponto. A gente, na verdade, era a pauta da Assembleia, a origem e convocação, a adesão da categoria dos trabalhadores ao Dia Nacional de Luta em defesa do serviço público, do emprego, da soberania, da saúde pública, da educação pública, um dia construído, uma agenda construída amplamente, com vários setores, e a proposta da diretoria, já colocada aqui na abertura da Assembleia, junto com uma análise e conjuntura, é a adesão com a construção de atividades internas e externas. A construção de estandes da saúde na portaria da Avenida Brasil, Leopoldo Bulhões, portaria de pedestre, ida ao território, Manguinhos, Maré, Varginha, Amorim, participar. E aí a gente vai ter que acompanhar a dinâmica desse processo de construção, combinando com as orientações do Ministério da Saúde, combinando como o movimento. Agora mesmo está acontecendo uma reunião das 10 centrais, discutindo essa questão do dia 18, como se constrói atos, mobilização, manifestação, se intensifica nas redes sociais, porque precisa também ter população lá, povo, né, para poder estar fazendo esse diálogo e denunciando os efeitos nocivos do projeto neoliberal, da emenda constitucional 95, das PECs que estão tramitando no Congresso Nacional, que significam o desmonte do Estado e a destruição do serviço público de qualidade. Então, a gente vai combinando isso. Então, a proposta é incluir, participar, intensificar, na verdade, essas agendas, o diálogo junto com a população, com os usuários, com os trabalhadores, ampliar esse diálogo. E no dia 18 também está sendo organizado um estande da saúde, a partir das... Está discutindo ainda o horário no centro da cidade. A FOC está participando dessa construção e a gente vai seguir essa discussão. Então, é um dia de luta com mobilização interna e externa, no sentido de cumprir o papel da nossa categoria, de esclarecer, dialogar com os usuários, com a população, com os trabalhadores, as nossas bandeiras de luta em defesa do serviço público e do serviço público de qualidade. Tá isso, vou abrir para todas as regionais que estão acompanhando também, participando. Então está aberto aí para inscrições, tá ok? Valeu. Miguel. Eu queria falar que, mesmo com essa conjuntura toda de coronavírus, a gente tem que abrir os olhos agora mesmo. Porque se a gente não for para as ruas, se a gente não fizer face a esse projeto que está anunciado pelo próprio presidente, né, de querer acabar com a democracia de vez aqui nesse país, a gente não vai sobrar nada. Vai ser difícil reconstruir. Então, assim, mesmo com coronavírus e tudo, acho que a gente tem que ir para as ruas, bota máscara, escreve que o pior vírus é a ignorância, na máscara, faz o que for. Mas a gente tem que, de uma vez por todas, nos unir e nos reconhecer como trabalhadores. Eu não sou colaborador de nada. Eu sou trabalhador, servidor público e não sou parasita. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que botar na cabeça. E se reconhecer como? E se reconhecer, porque depois não vai ter bolsista, não vai ter CAPES, não vai ter CNPq, vai ter nada. Vai ter nada para salvar a gente. Não vai ter nada para manter ciência e tecnologia, não vai ter nada para atender o povo, não vai ter nada. Não vai ter SUS. Né? A gente sabe qual é o projeto. Se a gente não sabe ainda, que seja a hora de acordar. Que aqueles que votaram no dito cujo, que eu não gosto nem de falar o nome dele, porque atrai, né, essas coisas, né? Que se arrependam, porque errar é humano, insistir no erro é burrice. Tá? Obrigado. Obrigado, Miguel.
Tem algum registro de entidade, da regionais, de inscrição ou dúvida? Tá. Nesse dia 18 que a proposta de ir para as ruas, nós vamos estar juntos com outras, com o pessoal da Central, essas coisas? A construção, a origem do dia 18, ele foi construção em defesa do serviço público, pelas entidades do serviço público, isso se ampliou, então tem frentes, centrais sindicais, na construção, os atos unificados têm a construção coletiva. Cada categoria está deliberando com suas bases, em suas assembleias, de que maneira se organiza também internamente. Então, aqui, por todas as características e comprometimento institucional e social que nós temos, nós estamos propondo a construção de estandes para dialogar, estandes de saúde, para dialogar, para esclarecer, para ouvir os trabalhadores, os usuários e a população. E vamos acompanhar e divulgar os atos em todos os estados, de que maneira vão se constituir até lá, de que maneira eles vão ser organizados. É isso. Mas é unificado. É um dia de luta geral, ampla, em defesa do serviço público. Rapidinho, Luciano, que o Luciano levantou, porque o pessoal aqui das regionais estão preocupados, mas eu acho que o Paulinho já acabou respondendo. Então, assim, as centrais sindicais, elas vão estar se reunindo permanentemente, elas já iniciaram, publicaram agora mais cedo uma carta, vão estar se reunindo na segunda-feira para avaliar a questão dos atos, da aglomeração, enfim. Então, assim, passo a passo, gente, como a gente já falou aqui. É um dia de cada vez, a gente vai avaliando e vai, qualquer sinalização das centrais, a gente vai estar publicizando, divulgando para todos e todas. Então, um dia de cada vez. Tem mais inscrição? Lu? Na verdade, era em torno disso também. A minha sugestão é que a gente fique em assembleia permanente, porque a gente não sabe qual a orientação que a gente pode receber, inclusive deste governo federal. Depois do dia 15 ele vai proibir tudo, então é só alerta e assembleia permanente. Mas estamos juntos na rua. É só para, assim, estado de assembleia permanente, assim, e não é só, é muito mais do que a avaliação do processo de construção, a gente também está participando dentro dele, discutindo junto. Obviamente não estamos nesse momento, quem está aqui reunido, tem uma lógica, mas tem um calendário, tem reuniões sendo marcadas por várias frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo, as centrais sindicais, são 10 centrais sindicais no país. O Fórum dos Servidores Federais tem uma reunião amanhã em Brasília, dia 13, muito mais, talvez seja muito mais ocupada, protagonizada pelo setor da educação, mas a FOC também vai participar dessa reunião. Então é isso, nós estamos num momento de alerta, de assembleia permanente, a qualquer momento podemos convocar, e apontando aí também uma construção junto com os trabalhadores, com as unidades. A gente está construindo também, então você tem uma dinâmica. Com a representação dos trabalhadores em cada unidade, ampliar, intensificar o nosso diálogo, em cada unidade, nos prédios, inclusive, em cada setor, mas isso, obviamente, está sendo, acompanhando a dinâmica, agora mesmo colocado aqui pelo Valquério, para o outro, da questão da aglomeração, da questão do ar-condicionado, muito provavelmente fazer atividades na praça, no trenzinho, mais abertas. Esse cuidado a gente vai ter que ter. Então, está acolhido, não tem divergência. Então, vamos colocar em processo de votação Desculpa, não vi, estava... Pensando nessa proposta de assembleia permanente, eu fico preocupada com o tema anterior, se por as dificuldades que a gente terá de se encontrar pessoalmente, muito provavelmente. Assim, será que podemos pensar em uma forma de tomar decisão à distância, que a gente possa fazer, não pode fazer nada à distância? Não, eu estou falando porque a gente está atuando em cima, o carro andando e a gente descendo também. Porque muitas das decisões que estão se tomando
são essas, a gente, a distância. Então, não sei, propor alguma ideia, votar sim ou não, para dar legitimidade a uma decisão coletiva em caso de necessidade de ausência. Ok? Rogério. Bom dia a todos. Boa tarde. Sobre a questão da distância. Eu acho que o ninguém solta a mão de ninguém continua valendo. E um dos problemas da retração dos movimentos sociais de rua, da ocupação, do confronto, é exatamente o lugar do militante de tela, de celular e de computador, e que dá maior força, mas é preciso presença para enfrentar o fascismo, o desmonte. Nem que a gente estabeleça a distância de um braço para cada lado, mas a gente tem que ocupar os espaços. No campus, no trabalho, na luta. Não estou fazendo um debate, não. É a minha opinião, que é muitíssimo importante os corpos, a presença, os rostos. Né? A gente tem que fazer barulho, a gente tem que ocupar a rua. Né? Isso é essencial como forma de mobilização. Então, desde o início, não só agora que está todo mundo utilizando, mas assim, lá no início da década, quando eu estava aqui na ASFOC, havia uma tendência muito forte de querer formas de deliberação, por exemplo, e foi um grande avanço a gente ter as regionais. Mas as pessoas sentadas, ausentes, votando, nunca me pareceu algo que potencializasse a nossa luta. Então, como o movimento das mulheres na semana passada, a presença das mulheres na rua, lá no Chile, das pessoas na rua, na Argentina, em relação à questão da mulher, é essencial. É isso que falta, e a gente precisa ver as pessoas se encorajar e enfrentar um governo que é mais poderoso, que está destruindo o SUS, está destruindo os nossos os serviços sociais, e estou na linha da fala do colega no início, de que a gente não pode se ausentar dessa luta, e menos ainda participar só virtualmente. Obrigado, Rogério. Eu vou devolver e depois a gente abre para o encaminhamento, porque eu não estou vendo divergência enquanto ao encaminhamento. Mas já tem até uma proposta que pode... Eu acho que eu não me expliquei. Eu estou falando no caso da necessidade de se ausentar do campus da Fiocruz, de ter um encontro aqui para tomar uma decisão. A gente não sabe se na próxima semana vão falar que só pode vir o 10% de cada laboratório. Não sabemos. Então, eu estou falando, no caso que a gente não possa vir todo mundo para o campus da Fiocruz, não sabemos o que vai acontecer, como iremos a tomar uma decisão coletiva. Foi isso que comentei. Imagina eu que milito e estou em todos os lugares, mas eu estou falando algo concreto. Acho que a preocupação é válida, mas ainda e com o acolhimento aqui do Estado permanente, acho que a gente reforça, reafirma que a gente está no momento de fortalecer e intensificar as mobilizações. O coronavírus, a crise, a questão ela é preocupante, tem o medo está estabelecido, o pânico, isso pode se agravar, mas nós temos que combinar isso e enfrentar na maneira de intensificar a mobilização e não permitir que o governo, por exemplo, atropele no Congresso Nacional e aprove todas as propostas que queiram. E a gente só vai conseguir isso com mobilização, e com mobilização permanente, que a gente está acolhendo aqui o estado de mobilização permanente. Nós tivemos, ela é pequena, é parcial, mas nós tivemos uma vitória ontem, mesmo nessa crise, tinha trabalhador no Congresso, tinha movimento social, tinha central sindical, o PAI liderou isso lá no Senado, e eles não conseguiram aprovar, está perto de caducar, a medida provisória 905, que aprofunda o ataque que foi aos trabalhadores da reforma trabalhista. A medida provisória 905 está próximo de caducar. Adiou ontem uma votação, não conseguiram votar. Então a gente vai ter que combinar isso e nos mantermos na luta permanente, presencial. Óbvio, tem risco, vai ter, mas não podemos, enquanto não decidirem. Brasília, por exemplo, já deu 5 dias, suspendeu aulas. O Congresso provavelmente vai antecipar recesso. Mas enquanto não antecipa, a gente vai ter que estar lá nos calcanhares, pressionando, combinando mobilização
nas ruas, nos espaços institucionais, no aeroporto, nas escolas, nas redes sociais, porque também é importante. Então, assim, caso aconteça que tenha uma agenda, a gente vai ter que discutir muito, e até para tomar essa decisão, vai ser necessária uma discussão presencial com trabalhadores, em espaço aberto. A gente vai ter que desligar o ar-condicionado, vamos acompanhar isso, né? Ou se no dia 18, ou pode ser que tenha um movimento maior que paralise os transportes públicos. A gente vai ter que avaliar isso para e passo, não tem jeito. Então, acho que o estado de mobilização permanente, quem está acolhendo aqui e aprovando junto com a adesão ao dia de luta, também está presente essas decisões. E caso a gente precise tomar, nós vamos convocar uma assembleia para discutir cada ponto específico que surge, cada necessidade de legitimar as estratégias e ações da diretoria das FOC. E só pode ser respaldada com a Assembleia Geral e com a presença e participação dos trabalhadores. Então, isso é uma questão de princípio que a gente vai manter ainda hoje. Acho que a gente não deve abrir mão disso, para decidir rumos, decidir se paralisa ou não, se tem greve ou não. Ela tem que ser uma decisão soberana dos trabalhadores reunidos em assembleia. E isso ainda acho que deva se manter como um compromisso dessa diretoria e combinando com o estado de assembleia de mobilização permanente que a gente está ocorrendo. Então, podemos ir dessa maneira para o processo de votação? Então, vamos lá, em processo de votação, adesão ao dia de luta, com estandes da saúde interno, na Fiocruz, nos territórios, nas ruas, acompanhar e participar no Rio e nos estados dos atos unificados construídos e a deflagração de estado de mobilização permanente, em defesa do serviço público, em defesa do Sistema Único de Saúde, do emprego e da soberania, ok? Aqueles favoráveis, por favor, se manifestem. Registrar aí o das regionais, esse já pode. Contrários. Abstenção. 2 abstenções. Depois recolhe aí o da... Gente, é isso. Agradecer e ficamos aí na... Mato Grosso do Sul, 6 votos. A favor, né, da diretoria, 7 votos no Ceará, 7 votos a favor. Em Minas, em unanimidade, 7 votos a favor. Fala. Tá chegando. É a PEC 186, está no Congresso já.